Fala, galerinha da filosofia, meus amigos aqui do canal. Vamos começar mais uma videoaula e hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente das últimas aulas. A gente vai abordar a epistemologia de Platão. A teoria do conhecimento de Platão ela é muito complexa, ela é muito vasta, porque cada conceito tem seus desdobramentos, mas aqui, essa primeira aula, a gente vai fazer um apanhado geral, né? E quando a gente fala em teoria do conhecimento de Platão, pode ser que para o público leigo a gente pensa na alegoria da caverna de Platão, né? Que não está, de certa forma, errado. Mas o Platão, quando ele vai aprofundar mesmo a sua epistemologia, ele deixa as marcas no livro 6 da República. Lembrando que a alegoria da caverna faz parte do livro 7 da República de Platão. Esse livro, a República do Platão, ela é muito conhecida nos seus estudos de moral, de lei, e também, por quê? Porque o Platão ali está criando, está fundando, de uma certa forma teórica, a República, como o governador deve governar, né? Quem deve ser esse governador, e a pirâmide, né? Praticamente uma pirâmide hierárquica desse governo. Então, a República é toda essa para explicar toda a relação dentro da questão dialética, obviamente, dentro dos seus processos da dualidade do mundo sensível e inteligível, né? Então, Platão ele faz toda a cartografia política, moral, ética e epistemológica, e aqui a gente vai abordar estritamente a epistemologia de Platão. Então, se você ainda não curtiu, curta aí, compartilha, espalha essas aulas em outros sites, né? Em outras redes sociais, para que a gente possa atingir um número maior de colaboradores aí, e a gente poder desenvolver mais aulas, né? Para a gente poder continuar com essas videoaulas aí, se você se interessar, né? Se você gostou das nossas aulas. Bom, a gente vai tentar aí, nesses desdobramentos conceituais, a gente vai tentar tirar aí um segredo que o Platão deixou enterrado na caverna. Já que a caverna é a alegoria mais famosa, qual é o segredo que Platão deixou lá, né? Que mostra o quê? Que o homem preso na caverna se equivocou de ter saído da caverna. Interessante, né, pessoal? Então vamos começar aí, sem mais delongas. Solte a vinheta e nós vamos começar mais uma aula. Aqui a gente vai deixar alguns encaminhamentos, né? Trazendo de uma forma bem simples, bem didática, algumas questões que nos auxilia aí a conduzir essa aula de uma forma, como a gente se propõe, didática. Platão e Aristóteles buscaram o princípio das coisas nos seres intelectuais. Então, falar de teoria do conhecimento é lembrar que Platão, assim como os outros filósofos, ao fazer filosofia do conhecimento, que é ali o balbuciar, né, os primórdios da ciência, era buscar conhecer o ser, ou seja, conhecer o todo, né? E para conhecer o todo é preciso partir dos princípios, os princípios que norteiam todo o processo do conhecimento. Então aqui, essa primeira frase, essa primeira expressão vai dizer que tanto Platão quanto o seu discípulo maior, Aristóteles, eles buscaram o princípio das coisas nos seres intelectuais. Então lembrando que os manuais de filosofia aponta que Platão é um filósofo dos dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível está abaixo da linha, porque há uma linha, que vocês vão ver posteriormente, há uma linha que divide esses dois mundos, e acima da linha é chamado de mundo inteligível, abaixo da linha é chamado de mundo sensível. Ora, qual a importância dessa dualidade? Essa dualidade que é sintetizada em Platão, ela vai ser todo o aporte filosófico do Ocidente até chegar em Kant ali e terminar com os filósofos contemporâneos. Na contemporaneidade, a gente acredita que essa dualidade se faz mais potente quando ela desaparece. Tá? Enquanto a gente estiver nessa dualidade, a gente vai encontrar muitos problemas. Tá? Então, o fim dessa dualidade será a potencialização da filosofia nos nossos tempos, na contemporaneidade. Então, a princípio, se tanto Platão quanto Aristóteles dividiam o mundo em dois, então você tem a relação sujeito-objeto, que eu já tenho falado aí nas aulas anteriores, é uma relação onde o sujeito, que traz a sua subjetividade, a sua forma de conhecer o mundo, né, o sujeito está diante do objeto. Então você tem um mundo objetivo, que é o mundo objeto, que é a realidade, que é o mundo material. O Aristóteles vai chamar de substância, né? Substância individual. E você teria esse objeto que está fora de nós, e você teria o sujeito conhecendo esse objeto.
Tá? Então, o conhecimento platônico parte da ideia que nesse objeto o mundo também é dividido ali entre metade sensível e outra metade inteligível. Só que nós também temos essa dualidade. No corpo humano, no sujeito, não diz corpo humano, porque isso aí é uma questão das ciências tardias, né? A subjetividade ela também é dividida. Uma primeira parte sensível, outra parte inteligível. Os homens que não fazem filosofia só têm o conhecimento sensível do mundo. Os homens que têm um conhecimento teórico, dialético, filosófico, teria alcançado essa segunda parte do conhecimento, que é o conhecimento inteligível. Então, o Platão e Aristóteles buscaram o princípio das coisas nos seres intelectuais, ou seja, no mundo inteligível. Eles acreditam que para conhecer o todo de forma verdadeira, ou seja, conhecer a realidade verdadeiramente, só é possível usando a segunda parte da subjetividade, usando o intelecto, usando a razão. Ok? Bom, o segundo tópico aqui é, sabe-se que Platão e Aristóteles admitiam uma explicação mecanicista da vida. Né? Então, esse conhecimento de Platão e Aristóteles, esse conhecimento para a objetividade, para a realidade, é um conhecimento mecanizado. Tá? É aí aquilo que nós vamos entender posteriormente de mecânica. É um mundo engessado, é um mundo que não traz o movimento, que não traz mudança, que não traz a diferença. Seria mais ou menos essa explicação que eu estou dando, que está relacionada aqui a esse segundo tópico. Vamos passar para o terceiro. A linha estoica, tá com C cedilha aqui, mas é estoica. A linha estoica é diferente da linha platônica, que coloca a dianoia e a noesis acima e o corpo e a imagem abaixo. Ora, esse trecho é tirado de um livro de filósofos que são contrários ao pensamento de Platão. Então ali serve para a gente, é quase que eu estou fazendo aqui uma doxografia, tirando de outros filósofos aquilo que eles pensavam, a maneira como eles entendiam o pensamento de Platão e Aristóteles. Tá? Então Platão e Aristóteles têm dois conceitos, um é dianoia, o outro é noesis. Tá? E esses filósofos vão dar mais importância à dianoia e à noesis, né, que estão no plano acima da linha, e vão dar menos importância para o corpo e a imagem, que estão abaixo da linha. Por que, resumindo aqui, por que Platão e Aristóteles, mais precisamente a gente está falando de Platão, por que Platão dá menos importância ao mundo abaixo da linha? Porque esse mundo abaixo da linha, esse mundo sensível, ele está mais próximo da realidade caótica, e a realidade ela é corruptível. Tá? A realidade sem ser colocada nela as questões racionais na parte superior do homem, se ela for conhecida apenas pela parte sensível, ela é quase que próxima à destruição, ao caos. Tá? E o mundo sensível está mais próximo dessa parte caótica. Tá? Ou seja, seria ali paralelo o sujeito com a sua parte sensível e o objeto com a sua parte sensível. Então, a parte sensível do objeto, do sujeito, está mais próxima da parte sensível do objeto, da realidade, essa parte mais corruptível, transformacional, em mudança, em transformação. Então, essa parte do objeto que muda e essa parte sensível do sujeito não nos traria verdade para Platão. Tá? Então, Platão ele vai elencar dois conceitos que são, para ele, o princípio verdadeiro de se fazer filosofia, dianoia e a noesis. Agora a gente precisa entender o que são a dianoia e a noesis. Então, antes da gente entrar, propriamente dito, na epistemologia do Platão, vamos entender aí um pouquinho as influências do pensamento epistemológico de Platão. Né? O Platão ele vai influenciar a poética camoniana quientista, ou seja, a poesia de Luís Vaz de Camões, poeta português aí do século XV ao século XVI. Tá, gente? Então, eu vou ler um poema aqui, um poema básico que a gente costuma trabalhar em sala de aula, para você entender esse processo do Platão. Se a gente precisar, a gente volta aqui nessa página novamente, depois que estivermos aí falando da epistemologia, né, da linha dividida do Platão. Beleza? Vamos ler um poema aqui, porque esse soneto do Camões retrata todos os outros sonetos do Camões, todo o seu pensamento, tá? Que é um pensamento mergulhado no platonismo, tá? Lembrando que de Platão até Camões a gente tem quase 2000 anos. Então o que Camões conhece de Platão não é um Platão filosófico, é um Platão literário, um Platão neoplatônico, né? Um Platão que já passou ali por Plotino, que já passou por Santo Agostinho, que já passou por Porfírio, que já passou por outros filósofos, já atravessou aí 2000 anos de pensamento. Tá? E lembrando que Camões não era filósofo, Camões era poeta. Então o que o Camões precisa é apenas da superfície do pensamento de Platão. Ele não aprofundou a filosofia de Platão para fazer poesia, ele só pegou o básico e ali já foi para ele o suficiente. Tá? Alma minha e gentil, que te partistes tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueça daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio, de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou,
que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Esse aí é o soneto memorável do poeta Camões, né? E aqui a gente tem marcado de branco aqui algumas expressões que são que tem ligação com a filosofia de Platão. Por exemplo, quando ele diz assim: alma minha gentil. Porque o que ele está dizendo aqui, pessoal, vamos traduzir poema, né? Aqui também pode ser uma aula de interpretação de texto e uma aula de literatura, tá? O poeta ele escreve dessa maneira para ficar esteticamente sublime. Mas se você for interpretar e colocar esses versos de uma forma direta e de uma forma literal, tudo jóia? Então, assim, quando você traduz o poema, ele vai perder aquela estética dele. Então, eu vou traduzir para vocês entenderem, que fica muito mais ridículo a tradução do que todo esse trabalho magnífico do poeta, né? Que é aí sim que é a literariedade. Tá? A literariedade é isso que faz a poesia ficar bonita ao leitor, né? O significante na sua máxima potência. Então, olha só, ele está dizendo que ele perdeu a sua mulher amada, ela morreu cedo, né? Morreu jovem, e a sua alma foi para o céu, e ele ficou na terra. Ele ficou na terra ali triste, abandonado. Então ele está perguntando se aí, ali aonde está, né? Falando diretamente com a sua mulher amada, se aí onde você chegou, o seu espírito, você lembrar do nosso tempo de namoro, né? Fala com Deus para que Ele poupe a minha vida de ficar aqui na terra, para que eu possa rapidamente ir para o céu, ou seja, morrer logo, para que eu possa te encontrar. Então ele fala, primeiramente, no primeiro verso aqui, ele vai dizer que a mulher é nova, vai contar a situação, mulher é nova, jovem, morreu, né, inesperadamente, sem que ele esperasse. Né? E depois ele diz que o espírito foi para o céu, está no assento eterno, ou seja, está num plano de luz. Olha aí a questão esotérica, né? A questão esotérica do Camões, que a academia, né? O pensamento acadêmico literário deixa de fora. Agora saiu aí uma matéria sobre o esoterismo de Clarice Lispector, né? Vale a pena vocês conferirem. Não é uma obra recente, é uma obra que já tem alguns anos, mas que agora está sendo revisitada aí, republicada. Então vale a pena vocês pesquisarem. É uma matéria nova que saiu agora no jornal, se não me engano, no jornal O Globo, tá? Então todos esses poetas fazem filosofia de uma certa forma, ou seja, mesmo expressando dualidades filosóficas, eles ainda estão dentro do plano, trazendo na sua obra literária o plano místico, o plano mágico, o plano espiritual, né? Que falta a filosofia, porque Deleuze vai dizer, filósofo Gilles Deleuze, que nós temos flertado aqui há alguns meses, né? Algumas aulas, ele vai dizer que filosofia, ciência e arte têm que estar unidas, né? Então pode ver que toda vez que a gente fala em filosofia aqui, a gente flerta com a arte, a gente flerta com a ciência, a gente flerta com a filosofia. Mas Deleuze deixou implícito, e os seus estudiosos mais recentes vão acrescentar filosofia, ciência, arte e magia, ocultismo, hermetismo e espiritualidade. Esses nomes que estão ali encarados ali, a gente pode traduzir como magia, né? Está presente ali de uma forma um pouco menos aberrante, mas aparece na filosofia de Deleuze, sim. O Deleuze faz elenca esses 4 campos do conhecimento, transformando a sua filosofia num transaber. Então o Deleuze está mostrando isso, tá? Então aqui é essa relação da poesia, né? A poesia, da sua forma mais crua, sem a poética, a gente pode traduzir assim: uma menina nova que morreu, seu espírito foi ao céu, e ele está dizendo que para ela ver como fica o seu julgamento, para que ele logo possa dessa terra partir e encontrar com ela numa outra vida. Então por isso que eu repito, há uma questão de espiritualidade aqui, de esoterismo aqui, né? O Fernando Pessoa não será esotérico à toa, ele tem as suas referências anteriores, e uma delas é Camões, tá? O Camões não revoluciona só na língua, né? O Camões não revoluciona só na escola literária, o Camões revoluciona nessa visão esotérica que a gente está vendo aqui presente. Esses termos, elementos aqui já aparecem aqui de forma esotérica, né? Só a temática, a conversa que ele imprime na sua poesia. Show? Bom, então vamos ser mais curtos aí para que vocês possam entender. Olha só, aqui o tema é do amor platônico. O amor platônico não é o amor da cara metade, tá? O amor platônico que está lá no livro O Banquete, tá? Vocês precisam ler. Uma hora a gente vai fazer uma videoaula sobre o banquete, tá? A gente vai ter aí umas 10, 15, 20 aulas sobre o amor ainda, tá? Que é o tema que eu gosto bastante. Ainda mais que eu venho da literatura, tá, pessoal? O tema do amor platônico, que o amor filosófico do Platão é o amor igual à falta. Se você ama, você não possui o ser amado. E quando você possuir o ser amado, você não amará mais. Então, quando você tem o ser amado, você tem tédio, você não tem amor. E quando você não tem o ser amado, aí sim você tem o amor. Aí sim o Eros aparece. Mas o Eros para o Platão é falta. É uma máxima aí, né? Que o Ocidente não vai entender, ou não vai aceitar, né? Vai tentar burlar aí esse conhecimento. Mas o seu continuador Aristóteles já percebia que Eros platônico era falta. E na ausência, e constituiu um Eros na presença, que é a amizade. Então, a amizade, que em grego é filia, já é um novo tipo de amor. Enquanto Eros para o Platão é falta, o amor enquanto falta,
O amor, enquanto presença, é amizade em Aristóteles, que em grego é filia. Então você tem eros em Platão, filia em Aristóteles, tá? Aristóteles vai divergir em alguns aspectos aí, em algumas temáticas do seu mestre Platão. Então, olha só, o céu eternamente significa um mundo inteligível, tá? Esse vires que pode merecer-te, tá, gente, é uma questão moral, tanto que já está repetido aqui embaixo. Ó. Vires que pode merecer é o moralismo platônico, o dever ser, tá? Que o Camões ele consegue imprimir nos seus versos, tá? Então o céu eternamente é um mundo inteligível, o amor puro, né? Que ele vai colocar aqui, ó, daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro vistes, né? Que é um amor sublimado, que é um amor entre um corpo e um espírito, altamente platônico. É um mundo das essências, aprendido pela intuição, que a razão faz olhando diretamente para as essências. Então, olha, o Camões, ele não está conversando com a sua mulher amada, ele está conversando com a essência da sua mulher amada, e essa essência está no plano espiritual. É por isso que na aula anterior, quando eu fui falar de Platão, na relação sujeito-objeto, quando eu fui falar na dobra, né? Na dobra da razão para a essência, eu falei de uma questão espiritual. Por quê? E até enfatizei, ó, espiritual, que não é religioso, não tem nada a ver com a religião, é uma questão platônica. Então, eu deixei realçado ali. E por que eu falei isso? Porque eu sou da poesia, né? Eu já estudei Camões há muitos anos. Então, quando eu conheci a literatura muito antes de conhecer filosofia, tá? Então, depois que eu estudei Gilles Deleuze, aí já ficou aí na minha cabeça, tá? Beleza, então vamos continuar aqui avançando, que agora a gente vai diretamente para a epistemologia. Olha só, esses trechos aqui são trechos integrais na obra do Platão, tá? Ou seja, lembrando que a gente já tem que colocar aqui na imagem, você está vendo Platão apontando para cima, tá? Se você não está visualizando aqui perfeitamente, pesquisa aí no Google, Escola de Atenas, do pintor Rafael, do italiano Rafael, que pintou essa obra na época do Renascimento. Então, você vai encontrar lá de uma forma um pouco mais nítida, né? Mas aqui só para mostrar para vocês que Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Eu estou falando isso porque isso já foi um tema de questão do Enem, tá, pessoal? E eu vi a galera que fez o Enem falando que não sabia, não tinha prestado atenção nesse detalhe, tá? Então, só para falar, para a gente começar logo, eu já disse que Platão divide o mundo em dois, abaixo o mundo sensível, acima o mundo inteligível. Mas na República de Platão, no livro 6 especificamente, que o mais importante do livro 6 são esses trechos aqui, o Platão faz uma subdivisão desses dois mundos. Então, no mundo sensível vai aparecer dois mundos, que é a eicasia, e a pistis, tá? E acima da linha vão aparecer mais dois mundos que eu já coloquei aqui, a dianoia e a noese. Tá? Essa epistemologia é importante depois para entender Kant, tá? Porque Kant também vai se utilizar dessa nomenclatura, dessa forma estrutural. Tá? Tá nascendo aí o estruturalismo. Tá, pessoal? Então, olha só. Olha o que o Platão fala da eicasia. Daqui a pouco a gente vai traduzir esses termos que estão em grego, tá? Ele vai falar que denomina imagens, primeiramente, as sombras, depois os reflexos, que se veem nas águas ou superfície dos corpos opacos. Então ele está dizendo que a eicasia são as imagens. Seria o primeiro nível de conhecimento, tá? Então, quando a gente fala de epistemologia, está falando de níveis de conhecimento, que é uma forma dialética, né? Na aula passada eu falei, essa dialética, esses níveis de conhecimento, estão aí impressos na própria educação. Você tem primeira série, segunda série, terceira série. Por que você já não começa a estudar lá no ensino superior com 10 anos, com 11 anos? Por que você já não começa na terceira série? Por que você tem que começar no CA, na primeira série, na segunda, e subindo escadinho? Olha, isso é um entendimento antigo, tá? Antiquíssimo, que também aparece aí na dialética platônica, tá? Então ele vai começar com níveis inferiores até chegar no nível superior, que é o nível da filosofia, que é o nível das ideias, tá? Então ele começa com o primeiro nível, que é o nível das imagens, tá? Daqui a pouco eu vou falar isso de uma forma mais específica, tá? Depois ele vai para pistes, que seria o segundo nível, abaixo da linha, ou seja, são níveis desprezíveis, porque não nos dá a verdade, nos dá mudança, transformação, corrupção, né? Porque esses dois níveis estão mais próximos do caos objetivo, do caos fora de nós. Então, fazer filosofia não é usar esses subníveis abaixo da linha, é simplesmente perseguir os níveis superiores, tá? Então, mas o segundo aqui é pistes, tá? Daqui a pouco eu traduzo. Considere-se agora que o segundo segmento corresponde aos objetos que essas imagens representam. Ou seja, aqui na primeira imagem, os objetos não representam, não tem representação. Por isso que ele diz que são sombras. Na segunda, já são imagens que correspondem a um objeto, né? Falando que eu falei que eu vou traduzir posteriormente, mas já estou aí, já está aqui um pouco explícita a tradução, tá? Eicasia, imagem, sombra, pistes, objetos. Objetos que essas imagens representam, ou seja, animais que o cercam, as plantas e toda a obra de arte. Depois ele vem para a dianoia, aí seria o terceiro nível, já acima da linha, tá? Já seria um nível próximo da racionalidade, da técnica, né? Seria, no sentido educacional, o nível técnico, ensino técnico, ou o ensino médio, tá? Então, a dianoia seria dianoia, duas ideias, né? Ou duas consciências, dois entendimentos, já chegando, buscando uma síntese que vai ser a noese. Olha o que ele diz.
Sabes, penso eu, que aqueles que se dedicam à geometria, à aritmética ou às outras ciências do mesmo gênero pressupõem o par e o ímpar, as figuras, 3 espécies de ângulos ou outras coisas da mesma família para cada pesquisa diferente. Está vendo que aqui na dianoia já é um entendimento, um conhecimento mais técnico. Tá? E por último, já é a noesis, tá? Já é a contemplação das ideias. Seria aqui a razão buscando o princípio, né? Que a gente falou lá anteriormente, aqui agora mesmo, a gente tinha falado da questão do princípio. Tá? Mas olha o que ele diz na íntegra. Percebe-se agora que, entendendo por segunda divisão do mundo cognoscível, ou seja, do mundo da consciência, da razão, aquele que a razão alcança pelo poder da dialética, considerando suas hipóteses, não princípio, mas simples hipóteses, ou seja, buscando o princípio hipotético, ou seja, hipóteses superiores, tá? Saindo já do nível da técnica. Seria aí o nível da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, se a gente tentar explicar assim de uma forma didática e mais ilustrativa para vocês entenderem. Tá? Então, isso aqui seria a epistemologia do Platão de forma escrita, integral. É assim que ela aparece no livro A República. Tá? Agora, os seus estudiosos vão fazer o seguinte, fazer essa linha dividida. Eles vão estruturar esse texto, né, esse trecho que Platão coloca no livro 6. E vai entender que é ali que se encontra o eixo fundamental da epistemologia do Platão. Ele está dividindo o mundo em 4 subníveis, né, não mais como o nível simples que a gente entende nos manuais, que é o mundo sensível e o mundo inteligível. Ele está falando que existe subníveis. Tá? E esse subnível se dá de forma dialética, tá? Saindo do menor para o maior, saindo do campo inferior para o campo superior, enfim. Tá? Aqui, saindo do campo visível para o campo invisível, para o campo inteligível. Tá? Então essa seria a divisão que vai aparecer ainda na República do Platão. Tá? Então você teria aqui a eikasia, que traduzindo em latim significa ícone, e em português imagem. Tá? Então a gente vai ter que ter uma aula específica de cada nível desse aqui para a gente explorar. Tá? Olha só. Então aqui eu vou fazer a tradução e vou colocar na próxima imagem para gente finalizar, tá? Então essa aula é superficial, tá, gente? É uma aula geral, uma aula generalizada, apenas para a gente conhecer a epistemologia. A gente pode aprofundar a epistemologia, tirar outras questões de Platão e fazer a relação de Platão com a filosofia de Deleuze, que também tem muito dessas questões aqui, tá? O Deleuze também vai fazer alguns desdobramentos do pensamento do Platão, vai associar a outras obras literárias, artísticas, científicas, tá? Então vale a pena aí vocês ficarem conosco para vocês entenderem aí o processo. Já estamos aí com 37 minutos, vamos acelerar um pouquinho mais. Bom, então você tem aqui a questão da alma, tá? O sujeito. Então isso aqui eles acreditam que seja o sujeito, né? O sujeito, ele recebe esses conhecimentos, são os patêmatas da alma, então isso aqui estaria no sujeito, né? A noés, a dianóia, a pistis e a eikasia. E as imagens, as coisas, o entes matemático e as formas estariam no objeto, tá? Mas é relacional, tá, gente? A gente pode inverter isso, colocar isso aqui, o lado de cá no sujeito e o outro lado no objeto, que não faz diferença nenhuma, tá? Então, se você entender essa epistemologia do Platão, você entende a ciência, você entende o mundo inteiro, você entende todo o processo do conhecimento através dos anos, através dos séculos, tá, gente? Então, por isso que a gente perde tempo com um tipo de aula filosófica assim, porque esses desdobramentos é o que dá a escolaridade, é o que dá o conhecimento científico, é o que vai fazer com que apareçam novos filósofos. Então, por isso que é importante, tá? Aqui o Platão dividiu o mundo em 2, também subdividiu esses 2 mundos em mais 2. Portanto, há 4 mundos em Platão. A gente tem que estudar esses 4 mundos de uma forma mais direta, beleza? Então, essa daqui tem uma forma mais filosófica de entender. Bom, então já falamos dessas subdivisões, tá? A gente vai ter aí no conhecimento, vai ser chamado de patêmatas da alma. Por que patemas? Porque a alma, ela recebe esses conhecimentos vêm de fora, tá? Então Platão acreditava que o mundo fora dele, ele é perfeito, ele é ordenado, tá? E que vai gerar problema depois na modernidade, porque Isaac Newton, Galileu Galilei e outros cientistas vão dizer que o mundo não é ordenado, né? Não existe nessa cosmoticidade essa ordenação. Muito pelo contrário, é caos. Platão estava certo com a questão do caos. A única coisa que ele não estava certo é de que o caos tinha que submeter a uma certa ordem, que é uma ordem intelectual, tá? Então Platão acreditava que o mundo de fora era perfeito e nós, sujeito, teríamos que nos adequar ao mundo. Por isso que é patêmatas, é paixão, né? É patos, é de fora para dentro. Então essa potência que vem de fora para dentro, a gente tem que saber organizar essa dentro de nós. Como que a gente faz isso? Fazendo filosofia. Então os filósofos eram aqueles que diziam que a filosofia era a mais importante ciência de todas, acima das outras demais, tá? Então esses seriam os conhecimentos, os patêmatas subjetivos do sujeito. Eikasia, pistis, que é a crença, dianóia, que é o entendimento, e a noesis, que é o intelecto. Bom, então vamos tentar aqui explicar rapidamente um pouquinho de cada um. Olha só, o primeiro nível seria o nível da eikasia, que é o nível da ilusão. Por que ilusão?
Porque esses objetos eicásticos estão praticamente dentro do caos. Estão muito próximos do objeto, da caoticidade do objeto, da corrupção do objeto. Então, para o Platão, a eicasia é uma imagem sem forma, é disforme. Então, é chamado de simulacro ou fantasma. Tá? Então, esse primeiro nível, o Platão tratava de desaparecer com ele. É ali próximo daquilo que Platão chamava de caos mesmo. Tá? Mas ele dizia que esse primeiro nível, a eicasia, não tem solução. Ela não vai se submeter ao conhecimento intelectual cognoscível, porque para o Platão, e é uma questão dialética da sua teoria do conhecimento, todos os objetos abaixo da linha precisam imitar as formas inteligíveis das ideias. Ou seja, existia um ser superior, ou seja, o mundo das ideias, que o Aristóteles depois vai elencar, vai chamar de forma, né? De conceito, e de generalidade, de universalidade, mas isso já aparece de uma certa forma em Platão, quando Platão fala que existe uma ideia para todos os seres individuais. Então, todos os seres participam da mesma ideia. Então, só que aí teria esse problema, gente. Só que lembrando que essa questão da eicasia, quem tá desdobrando é Deleuze. Deleuze no século XX, tá, gente? Não é Platão. Isso não é um platonismo, tá? Isso é um neoplatonismo, um platonismo aqui da contemporaneidade. Então, esse primeiro nível, a eicasia, não se submete às formas. Então, são imagens perversas, imagens caóticas, podemos dizer aí, imagens quânticas, tá? Então, eu posso afirmar que Platão tinha ciência, ou ele tinha pleno conhecimento do universo quântico, do universo microscópico. Mas ele ali ainda está chamando de fantasma, de imagens, né? De seres disformes, e está tentando desaparecer com esses seres. Porque ele está buscando o conhecimento de seres superiores acima da linha. Tá? Aí, por isso, a transcendência platônica. O segundo nível seria, sim, o nível dos objetos. Lembra que a gente já leu lá na íntegra do texto do Platão? Então, nessa íntegra, aparece o quê? Os seres já não mais disformes, os seres vivos, os objetos, animais, tá? Por quê? Porque é chamado de pistes, é uma crença, porque a gente acredita, não é uma crença religiosa. A gente acredita que esses objetos se submetem à forma. Que formas são essas? Formas geométricas, formas técnicas e matemáticas. Lembrando que, eu já disse em outra aula, vamos pegar o plano da eicasia. Se você pedir uma criança para desenhar uma casa, ela não vai usar as formas, que a gente está chamando aqui de ideias, formas matemáticas, a tecné. Ela não consegue imprimir a tecné no desenho. Por quê? Porque a criança não tem o conhecimento ainda superior, ela não subiu a escada da dialética. Então ela vai rabiscar. Esse rabisco seria uma casa, sim, mas uma casa sem as formas da consciência, sem as formas da matemática, as formas lógicas, as formas racionais. Ou seja, não tem a causalidade do mundo superior impresso nela. Tá? Por isso que a criança rabisca. Aqui não, aqui você já teria. Por isso que é uma fé. Você acredita que esse objeto já possui a causalidade do mundo superior, do mundo inteligível. Tá? Então você traça uma linha aqui, e aí agora você tem a dianóia. A dianóia se traduz com entendimento. Então ali já é um universo mais técnico, racional e matemático. Por isso que aqui está escrito fé e racionalidade. Tá? Se você excluir esses dois mundos superiores, você ficará apenas no mundo da aparência ou no mundo do saber intuitivo. Ou seja, você vai só... seria o seu corpo, as suas percepções tendo contato com a realidade. E sem a presença da conceitualização da ideia e da busca permanente por encontrar a hipótese lógica das coisas, a verdade. Essa seria aí a questão platônica para ele poder galgar, né? Ou seja, colocar o plano da razão acima do plano físico, tá? Então aqui seria o plano físico. A B é o mundo sensível, o mundo da opinião. Aí já é uma questão moral, né? Se você quiser apenas dar opinião sobre as coisas, você apenas fica nesse mundo aí abaixo da linha, esse mundo mais próximo da realidade corruptível, né? Você não conseguiria dar um distanciamento da consciência em relação à realidade. Então, falando aí do terceiro nível de conhecimento, que é o nível da razão. Então a razão, gente, é ralé para Platão. A razão ainda está no terceiro nível, tá? Agora você tem o nível da noesis, que é o quarto nível, que ele está dizendo que é a tomada da consciência. Usando aqui essa imagem, você está vendo que a consciência aqui é superior à racionalidade, à razão. Por quê? Porque aqui está colocando a consciência como ideia. Né? É a consciência que vai fazer uma intuição racional. Aqui você tem uma intuição sensível. Praticamente, essa intuição sensível é passiva. Essa intuição aqui racional pode até ser passiva também, mas é uma passividade vindo de um outro mundo, porque o que o Platão vai dizer que essa nova realidade, ou essa realidade superior, é uma realidade espiritual, porque ela não está nesse mundo físico, ela está fora desse mundo. Então, vocês vão ver que o último mundo é o mundo da noesis, da sabedoria, aqui, da clarividência. Olha só, clarividência. Essa expressão é uma expressão da espiritualidade, tá? Ou do parapsiquismo, ou do ocultismo, ou da magia, tá? Clarividência. Eu já tinha destacado que essa imagem é
desse quarto universo, universo gnóstico, mas agora eu tinha esquecido, agora lembrei. Então é isso, pessoal. Então você tem esses 4 níveis do pensamento de Platão. Quando Kant for fazer a sua crítica da razão pura, a sua epistemologia também, não vai haver mais esses 2 mundos aqui de cima. Mas esses mundos aqui, eles vão descer. Então a consciência, essa tomada de consciência que para o Platão está fora do corpo, ela é incorporal, ela é inteligível. Platão não fala incorporal, né? Quem fala incorporal são os estoicos. Seria inteligível. Em Kant ela vai ser psicológica, tá, gente? Então essa tomada da consciência aqui, uma tomada de consciência, é quase que uma questão espiritualizante, tá? Por isso que eles colocaram ali clarividência, tá? Você precisa ser iniciático para ter esse conhecimento, tá? É praticamente o que esse campo do ocultismo, do hermetismo, da espiritualidade vai chamar de projeção astral. Então, esse quarto mundo aqui, a Noé, seria já você ter um conhecimento a partir da sua projeção astral. O seu espírito sai do corpo e esse corpo espiritual, energético, ele entra em contato com novos saberes, tá? Seria isso mesmo. Show de bola, galera? Então é isso. Se você gostou do vídeo, das nossas aulas aí, curta aí, para que a gente possa fazer o desdobramento desses campos da filosofia do Platão, tá? Da epistemologia do Platão. Eu vou falar especificamente da questão da ecasia, que vai... aí eu vou falar mais da mímese, né, da imitação, da cópia. A gente vai falar de filosofia da arte, tá? Que a filosofia da arte... ela começa lá em cima, mas depois ela vai se degradando, né? A arte ela vai se degradando até virar simulacro, e simulacro é perder as formas. Então hoje as pinturas, vocês vão conhecer aí um artista chamado Francis Bacon, até mesmo Van Gogh, vocês vão ter já aparecendo aí imagens em decomposição, imagem chegando aqui no simulacro. Então aquilo que a gente chamou de caos nas primeiras videoaulas, aqui a gente vai chamar de simulacro, tá? Mas aí a gente vai fazer um aporte mais aprofundado com Deleuze. A gente vai buscar onde que Deleuze fala mais de simulacro, tá? Deleuze tem alguns ensaios sobre essa epistemologia do Platão, e é muito interessante. Mais de uma hora o Deleuze fala de Platão, constantemente o Deleuze fala de Platão. Show de bola, pessoal. Então vou ficando por aqui. Saiba que o vídeo agora está com 55 minutos, mas no YouTube ele vai ter menos, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Comente aí que a gente vai voltar com novas videoaulas. Um abraço.